Por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. O ditado é antigo e muito conhecido. E no futebol, por trás de um grande jogador, existem sempre vários assessores. E não só as estrelas têm o seu staff. O Sport TV Repórter vai mostrar que um jogador de futebol tem muitas sombras. Pessoas que trabalham nos bastidores e fazem tudo. De grandes contratos a serviços corriqueiros. Alguns craques têm staffs dignos de grandes artistas. E o trabalho não é nada fácil no meio onde, da noite para o dia, pessoas comuns viram artistas. Eles estão sempre no centro das atenções. Ouça, ao fundo, o barulho dos flashes. Conhecer é uma coisa, entendeu? Se envolver é outra. Agora ouça o que está por trás dos flashes. Eu não tinha nada, eu morava na Vila Cruzeiro, na Penha, e daqui a pouco já era o Adriano, daqui a pouco o Imperador. Então na minha vida aconteceu essas coisas muito rápido, de repente foi uma das coisas que pode ter sido que mexeu muito comigo, entendeu? O futebol é capaz de abrir muitas portas. Tem o fascinante poder de colocar holofotes em destinos que nasceram carimbados pela escuridão e pelo anonimato. Mas, longe das luzes, a vida também tem bastidores. Às vezes você precisa conversar com alguém, botar pra fora, sabe? Desabafar aquilo que você está sentindo. Muitos se sentem sozinhos, mas eles nunca estão sozinhos. Empresários, assessores, amigos, familiares. Na órbita dos jogadores de futebol gravitam pessoas e interesses dos mais variados. Eles são assessorados, representados e paparicados. Mas como era mesmo antigamente? Para saber, vamos recorrer à enciclopédia. Ou melhor, ao enciclopédia. Newton Santos. Eu fiz 3 contratos de branco. Depois é que eu me toquei o mal que eu fazia ao restante do plantel. Porque houve uma época que só eu era convocado para a seleção carioca ou a seleção brasileira. Sabe? E eu fazia contrato em branco. O mundo de Newton Santos, que jogou os 16 anos de sua carreira no Botafogo, não existe mais. O que era só esporte transformou-se em indústria. Caminhar com as próprias pernas foi se tornando algo cada vez mais difícil. Os contratos foram se tornando mais generosos e complexos. Os procuradores começaram a se multiplicar. Mas quais foram os pioneiros? Um dos pioneiros na função tem nome de desbravador. O advogado Cristóvão Colombo foi procurador de Falcão. Sua atuação ficou marcada quando o craque do Internacional foi jogar no Roma, no início da década de 80. Uma das razões pela qual eu não participo das renovações de contratos é justamente por isso. Para evitar o atrito e, no lugar do Colombo, eu tivesse participado das negociações, aí realmente não teria mais condições de volta. Eu fiquei como quem introduziu. Sempre dizem, o primeiro a tratar dos interesses de um jogador de futebol, aqui, na visão da defesa dos interesses do jogador, não dos 2 clubes intermediando, teria sido eu. Como é que está essa novela do contrato do Falcão? Mas o problema, Falcão, é um problema deveras difícil. A renovação está ficando difícil porque nós definimos que o Roma tinha preferência. Mas quando se trata de negócio, talvez as coisas mudem. Os tempos mudaram e os anjos da guarda tiveram de se especializar no mercado em constante mudança. O que era auxílio, ajuda, virou gestão de carreira. Wagner Ribeiro ganhou projeção quando se tornou procurador de Kaká e de Robinho. Hoje, novamente, ele tem uma joia nas mãos. Quem conhece melhor Neymar do que seu Neymar? Ex-jogador no interior de São Paulo, ex-mecânico da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, pai de uma das maiores revelações do futebol brasileiro em 2010. As vidas do jovem craque da família Santos mudaram muito desde o início do ano. Mudaram-se para um confortável apartamento triplex em Santos e viram uma promessa virar realidade. Nós estamos aqui para ajudar ele.
É isso que nós estamos fazendo aqui. O meu trabalho como pai, é o trabalho do Wagner como agente. E o Wagner é o cara que gerencia, que direciona, né, as coisas entre Neymar e o Santos Futebol Clube. Ele que faz, ele que é o meio de campo, né, para que o Neymar possa somente se preocupar em jogar futebol. É diferente hoje as coisas, né? O Neymar tem que só jogar futebol. A gente que está trabalhando, eu sou o pai, eu sou a parte emocional da situação. De vez em quando é necessário você ter a parte profissional para que você possa sempre orientar o seu filho da melhor maneira possível. Os fatos recentes foram aprendizado para todos aqueles que cercam uma das maiores revelações do futebol brasileiro nos últimos tempos. E seu Neymar já entendeu que aquilo que era chamado simplesmente de ajuda tornou-se um conceito mais complexo. No planejamento de carreira, né? Não o Neymar se proteger, não vai se proteger de nada, né? O que ele vai direcionar é a vida dele para o futebol. Ele não é momentâneo que nós estamos fazendo que o Neymar resolva um problema momentâneo, não. É para que ele consiga levar isso durante a vida dele, enquanto ele jogar futebol e após ele jogar futebol. Entraram em cena os investidores que compram fatias dos direitos econômicos dos jogadores para lucrar nas transações. Uma carreira em risco é um investimento em risco. Ações que caem e levantam na Bolsa de Valores do futebol. Thiago Ferro é diretor da Diz Esportes, que detém 40% dos direitos econômicos de Neymar. Fundada em 2005, é uma das maiores investidoras do futebol brasileiro na atualidade. A empresa é um dos braços de um grupo que é dono de uma cadeia de supermercados no estado de São Paulo. Para um investidor, quando ele investe, ele quer retornar o seu dinheiro, se possível, até da forma mais rápida, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem discutido, não é fácil, porque às vezes a relação é um pouco conflituosa, mas no fim do dia nós temos que sempre procurar o bem do jogador, porque o jogador indo bem, todo mundo que está em volta o investidor vai ter seu capital retornado, o empresário vai fazer o seu bom negócio e a família vai conseguir o seu bem-estar de vida, né? Para cada cliente, um tratamento. Um jogador que por exemplo, vamos pegar um Paulo Henrique Ganso. Hoje o trabalho que nós temos é em termos de negociar patrocínios, né? Renovação de contratos, fazer cursos complementares de língua. Mas um jogador que está mais em formação é mais um trabalho físico, né? Um trabalho também de formação como pessoa. Nós procuramos sempre, quando o jogador vem de uma localidade distante do Brasil, trazer a família, que é fundamental, né? O alicerce dele vai servir para a carreira inteira. Jogadores de futebol em alto nível sofrem a mesma pressão de grandes celebridades e os staffs se esforçam para filtrar e controlar o assédio. A palavra da moda é blindagem, proteção extrema. Até que ponto isso é possível? A solução para o excesso de exposição é a superproteção? De todas as tentativas de blindagem feitas pelo staff de um atleta, a mais difícil e delicada diz respeito ao círculo de amizades e de pessoas que se aproximam. Amigos de verdade, pseudo-amigos, fãs, aproveitadores, vendedores. 2 empresários abriram o jogo. Eduardo Uran e Léo Rabelo não mediram palavras para descrever o pantanoso terreno no qual são obrigados a pisar. Tem de tudo. Existe o personal car, existe o personal camisa importada, o personal cordão de ouro, personal festa, existe personal mulher, existe personal tudo. Inclusive, eu volto a repetir isso acontece muito em períodos de concentração, onde essas pessoas vão nos hotéis, apresentam a diversa gama de produto aos jogadores, estão lá, tá certo? Tem o puxa-saco, tem o amigo, tem o macumbeiro, tem o pastor, tem, sei mais o quê. As pessoas deveriam influenciar positivamente. Não sei se eu posso falar aí, mas depois você editar. Tem a cafetina, entendeu? Tem o cafetão que arruma a mulher. É o chamado rabo de estrela, entendeu? Os caras vivem orbitando em função do jogador. Você vê cada jogadores aí, né? Dentro está o nome aqui, que ganham 200, 300 mil por mês, tão duro. Porque a enturragem deles é enorme. São pessoas que não somam nada, só fazem atrapalhar a vida do cara. A família dele é os amigos, sei mais quem, é a namorada, é a irmã da namorada, é não sei quem, é a prima, é o sei mais quem, papapá. Até o cara que corta o cabelo também está lá dentro dele, está lá dentro da casa dele. Quer dizer, é uma coisa assim absurda. E para quem ainda está começando no futebol, é possível iniciar sem ajuda?
Marcos Seixas, 37 anos, é agente FIFA desde 2006 e trabalha com jovens promessas das divisões de base. Ele investe numa infraestrutura que preenche uma lacuna deixada pelos clubes e também atenua as dificuldades que muitas famílias têm para investir na carreira dos filhos. Hoje o escritório oferece psicólogo, nutricionista, médico, dentista, fisioterapeuta, assessoria de imprensa e assessoria jurídica. Esses são os serviços que estão por trás aí do nosso trabalho do escritório, para atender todas as necessidades possíveis do jogador extracampo. Geralmente o jogador ele vem de uma família humilde e ele precisa ter ali alguns suportes por trás dele para ele não perder o foco. Marcos aduba um terreno que pode dar frutos ou não em possíveis transferências. É complicado estimar um gasto mensal porque a gente faz um trabalho jogador a jogador. Tem jogadores que são muito promessas, que a gente faz um investimento maior, investimento financeiro realmente direto no jogador muito maior. E tem outros jogadores que o investimento não é tão grande, passa a ser só a parte de material ou no máximo uma suplementação alimentar. Uma das maiores apostas de Marcos é o meia Luiz Felipe, o Muralha, titular do time sub-17 do Flamengo. Ele está em campo na Gávea disputando a decisão do estadual da categoria contra o Botafogo. Hoje as coisas estão um pouco inversas, né? Na verdade, quem é o nosso cliente, os jogadores que são nossos clientes. Você passa a ser obrigado, entre aspas, a fazer, mas que na verdade a gente não tem obrigação como empresário de fazer. Uma delas é o material esportivo, que hoje a chuteira do jogador, a luva de um goleiro, enfim, o material que ele usa de trabalho acaba caindo no nosso colo, é a gente que dá. Tá? Isso é muito comum aqui no Brasil, lá fora isso não é comum. A sensação de que alguém de fora está zelando pela carreira ainda no início é uma esperança a mais de sobrevivência num mercado onde muitos buscam o sucesso. Fica difícil porque tu tem que ter um cara que entenda, que saiba, que tenha conhecimento num clube. E é muito difícil, sim, muito difícil, bem complicado. Eu passei bastante tempo sem empresário, né? Era bem difícil, até porque para conseguir uma chuteira, uma suplementação, entendeu? Isso tudo faz parte do empresário, né? E era bem difícil quando eu não tinha esse tipo de material, né? É bem complicado. O Flamengo venceu por 2-0 e conquistou o título. Mais um passo importante na carreira de Muralha. Faltam muitos outros. Jorge, o pai do jogador, admite que a caminhada sem um agente seria ainda mais difícil, com muito mais degraus. É uma caminhada longa. A gente traça isso lá no finalzinho, quando começa a dar os passos. E se a gente não tiver ajuda, fica difícil porque são muitos obstáculos. Tem muita coisa que te puxa para trás, que se interpõe na sua frente. Com ou sem a participação direta da família, é inegável que os procuradores ocuparam um grande espaço no mercado. Mas até que ponto esse espaço pode ser exagerado? O executivo Thiago Ferro fala em nome de um dos maiores investidores do futebol brasileiro e surpreende ao dizer qual é um dos mais importantes critérios de investimento no futebol atual. A primeira coisa que nós avaliamos hoje, quando nós vamos procurar um jogador, é ver o entorno dele. Se o entorno foi muito complicado, pela nossa experiência, a gente sabe que a probabilidade do sucesso é muito pequena. Que é muito comum quando o jogador tem sucesso, as pessoas em volta dele largam o trabalho e ele passa a ser arrimo de 10, 12 pessoas. Então, essa é uma questão muito difícil de administrar. Muitas famílias ajudam muito, 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 muito. E tem os casos ao contrário, são dependentes economicamente dos jogadores e que não conseguem se impor aos jogadores por estarem com essa dependência econômica. Hoje eu estou começando a fazer análise do jogador até para assinar com o escritório, também um pouco pela família, entendeu? Porque às vezes a família traz muitos problemas que acaba atrapalhando o teu trabalho. Eles são produtos de carne e osso. Quando você constrói a sua vida dando pequenos passos, é uma coisa. Agora, quando um jogador, nós já tivemos caso de passar de 8 mil em janeiro e no final do ano está ganhando 200 mil, é mais complicado. É como se você tivesse um papagaio, né? Mas tem que ter uma linha banha, né? Você tem que soltar ele, né? E segurar, né? Esperar a ventania para quando você puder puxar, trazer ele de volta, né? Pro chão, né? Mas é complicado. São ídolos, exemplos, acertam e erram.
foram transformados em ações e investimentos. Mas são seres de reações. Como administrá-los?